Sob os vários nomes da academia, havia detalhes, como áreas de especialização, e famosos magos, para os acólitos considerarem. Tudo isso é para nós escolhermos uma academia de acordo com nossas afinidades elementares. Leilin acenou com a cabeça. Minha afinidade elementar com os elementos sombra e trevas é a mais alta, o fogo é secundário e, por último, o elemento planta é o mais insignificante a menos que eu queira ficar como um acólito por toda a minha vida. E, Leilin pegou o anel magos que estava pendurado no pescoço dele. Aiship. Escaneei os padrões no anel e compare-os com imagens das academias pelas quais passei antes. Bip. Missão inicializando, começando a escanear. Varredura completa, comparando com o banco de dados. Comparação concluída. Nível de similaridade, Academia Abaissal Boniforest 67,3%, Merciful Academy 54,4%, Sagigotanshat 23,1%. Então essas três academias têm as maiores probabilidades. Leilin acariciou seu queixo. Das várias apresentações das academias, lembrou-me que a Academia Merciful é especializada nos elementos fogo e planta, bem como na criação de artefatos mágicos. O Sagigotanshat também não é conhecido pelo famoso elemento Shadow Dark Magie. Parece que a Abaissal Boniforest Academia é a melhor escolha. Eles são famosos por sua especialização no elemento das trevas e também são pioneiros na pesquisa das almas. Mas esta Academia Abissal da Floresta dos Ossos. Porque o nome soa como um culto do mundo anterior. Parece que um usuário de afinidade de elemento Shadow Dark como eu nunca pode chegar perto da luz. Depois de pensar por um tempo, Leilin ainda decidiu dar uma olhada, não importa o que. No mínimo, não se pode impedir seu progresso baseado apenas em um nome. Eu me lembro da área de recrutamento para os acólitos da Abaissal Boniforest Academy, parece estar no lado leste do acampamento. Leilin andou por cerca de 10 minutos e finalmente chegou a uma tenda que foi construída com numerosos ossos brancos. As palavras no alto foram arranjadas para formar: a Abaissal Boniforest Academy recebe você. Essas grandes palavras foram escritas em vermelho e pingando sangue, o que assustou muitos dos acólitos vizinhos, e vendo isso deixou Leilin bastante muda. Por que eles construiriam uma cena tão assustadora? Para assustar as pessoas. Eles poderiam pelo menos ter feito isso depois de assinar o contrato, caso contrário, todos os acólitos ficarão assustados. Leilin sacudiu a cabeça e entrou na tenda de ossos brancos. Quando ele entrou, uma aura fria que cheirava a sangue engolfou Leilin e fez seu cabelo ficar em pé. Ele. Depois de esperar por muito tempo, finalmente vem um. Onde está você? Quem está falando? Leilin recebeu um choque. Com licença. Você está pisando na minha mão. A voz viajando debaixo dos pés de Leilin, o que o fez pular de susto. Só então ele percebeu que seus sapatos estavam pisando em uma palma murcha. Leilin apressadamente pulou para longe. Desculpe, senhor. Não se preocupe, mas você poderia mexer seus pés. Eles estão pisando na minha perna direita agora. Leilin então percebeu que o chão dentro da tenda era irregular e havia muitos ossos secos espalhados, e mais cedo ele havia desavisado alguns degraus. Quando Leilin recuou, os poucos ossos secos de mãos e pernas começaram a se reunir em uma figura esquelética. Olhando mais de perto, havia uma fina camada de pele no topo do esqueleto que cobria os ossos e no crânio onde estavam os olhos. Duas luzes verdes tremulavam fracamente, o que era extremamente aterrorizante. Eu sinto muito. Senhor. Leilin engoliu em seco e se apressou a pedir desculpas. Não importa. Os dentes brancos e ossudos estalaram e produziram uma voz humana. Deixe-me apresentar-me, sou um professor dos elementos sombra e trevas. Você pode me chamar de Dorothy. Meu mais respeitado Sir Dorothy, olá. Leilin fez uma reverência mais uma vez. Você vindo aqui, isso significa que você deseja entrar na Academia Abaissal Boniforest. O dorso branco Dorothy conjurou um manto negro do nada e escondeu seu corpo dentro dele, o que acalmou um pouco os nervos de Leilin. Antes disso, gostaria de ver as regras estabelecidas pela Abaissal Boniforest Academy. Tudo bem. Dorothy tirou uma folha de papel de pele de carneiro por trás e entregou a Leilin. De acordo com o antigo acordo, depois de escolher nossa Abaissal Boniforest Academy, você está recebendo o direito de participar das lições básicas da Abaissal Boniforest Academy, um conjunto de técnicas de meditação elementares, 5 anos de residência, alojamento e comida carregar. Também permitimos que você use cristais mágicos como remuneração, para trocar conhecimento dos professores. Dorothy falou sem parar enquanto Leilin lia rapidamente e comparava com a informação constantemente apresentada pelo Aiship. Ele descobriu que o que Dorothy dizia era exatamente o mesmo que as informações no papel de pele de carneiro. Em termos de hospitalidade básica, foi bastante semelhante entre as várias academias. O feedback do Shipai também indicou que, embora não conseguisse escanear com sucesso a pessoa à sua frente, Dorothy havia liberado involuntariamente uma radiação flutuante que implicava que a força de Dorothy estava acima das 3 vestes brancas do grupo de viagem e isso assustou Leilin. Eu entendi os termos básicos agora. Posso saber que tipo de pagamento é necessário para entrar na Abaissal Boniforest Academy? 13 cristais mágicos ou um item de valor idêntico, disse Dorothy. Vou usar esse item para trocar. Leilin se decidiu e retirou o anel magus pendurado no pescoço. Você parece ter um brinquedo interessante. A chama verde nos olhos de Dorothy brilhou. A mão branca ossada pegou o anel e colocou-o na palma da mão, e depois tirou um item semelhante a uma lupa e inspecionou-o. É realmente interessante, eu não vejo esses padrões há muito tempo. Um artefato mágico de baixa qualidade. Parece que foi criado em nossa Abaissal Boniforest Academy e há uma inscrição esculpida de uma formação mágica de aceleração, mas está quebrada. Vale 15 cristais mágicos. Agora, novato, você está disposto a hipotecar este anel para as taxas escolares. Depois de ter decidido, assine o antigo contrato da nossa Abaissal Boniforest Academy. Disse Dorothy, com um tom acentuado. Eu aceito. Voz resoluta de Leilin soou. Boa. Eu declaro que o contrato é formado. Dorothy disse entregue seu formulário para mim. Depois de receber a forma de Leilin, Dorothy riu. Afinidade com o elemento Shadow Dark, não admira que você tenha escolhido nossa academia. Nesta praia da morte, somos os mais destacados. Desde que você pagou uma quantia maior do que as taxas exigidas, eu anuncio que você foi aceito e não precisará de um teste de entrada. Tome este cartão. Volte e descanse. Amanhã continuaremos nossa jornada de volta à escola. Dorothy tirou algo que se parecia com uma carta de metal. Leilin recebeu e viu que um número 9 estava escrito nele. Acabou assim. Não temos que assinar um contrato ou algo assim? Perguntou Leilin casualmente. Ah, nunca uma vez houve alguém que se atreveu a enganar um mago. Dorothy deu uma risadinha e deu a Leilin os calafrios. Então eu vou sair primeiro, senhor. Leilin fez uma reverência e saiu da tenda. Ele foi para a área atrás da tenda Abaissal Boniforest Academy. Atrás da área de recrutamento dessas academias, havia fileiras de cabanas de madeira erguidas e, no meio, jovens de ambos os sexos estavam entrando e saindo deles. Eles pareciam estar lá como a residência temporária para os acólitos. Ei! Prazer em conhecê-lo, você é novo aqui. Ranger. A porta de madeira numerada de 6 abriu e um acólito de cabelos ruivos e olhos azuis saiu e cumprimentou Leilin. Oi. Eu sou Leilin. Leilin sorriu. Ah. Eu sou Beirute. Quanto ao histórico familiar, não é muito importante, pois não pode ser usado em outro continente. Beirute parecia ser muito amável. Venha. Deixe-me apresentar-lhe. Beirute dirigiu-se para as várias cabanas em forma de leque veloz.
Nós temos um novo companheiro. Vários acólitos saíram das portas de madeira e se reuniram. Leilin contou um total de 7 ou 8 pessoas. Boa tarde. Eu sou Callioer do Império da Lança, um acólito da 4ª série. Um menino que parecia ter um ar de liderança fez uma autoapresentação. Você parece estar muito atrasado, disse Callioer. Nós nos encontramos com alguns problemas ao longo do caminho, nas grandes planícies da morte, disse Leilin, ambiguamente, sem querer dizer muita coisa. As grandes planícies da morte. É realmente muito perigoso. Callioer olhou para os acólitos atrás dele. Deixe-me apresentá-los. Esta é Beirute, a quem você conheceu mais cedo. Este é Hancock, um acólito da 3ª série. Um sujeito caucasiano em grande parte coçou a cabeça de vergonha, parecendo simples e honesto. Este é Raynor, um acólito da 4ª série. Ele era um menino pequeno com uma constituição magra, mas havia um toque de orgulho em seus olhos. Este é Gurisha, um acólito de 2º grau. E ali estão Nissa e Dodoria, ambos acólitos de 1º grau. Embora Callioer tivesse se contido, Leilin ainda podia detectar sinais de desdém em suas palavras. Acólito de 1º grau, acólito de 2º grau, eles basicamente só podiam ser um acólito por toda a vida, então não se podia culpá-lo por evitá-los. Como você está? Gurisha forçou um sorriso e saudação. Quanto a Nissa e Dodoria, ambos eram garotinhas, e algumas gorduras ainda estavam em suas bochechas. Nesse ponto, eles olharam para baixo. Quem é esse? Leilin franziu os lábios. Ao lado de seu pequeno círculo havia um menino vestido de preto, o rosto pálido. De pé ao lado, ele não parecia se encaixar com o resto e parecia bastante arrogante. Ele é o Jaiden. Nosso gênio deste semestre, um acólito da 5ª série. Tornar-se um mago é apenas uma questão de tempo. A expressão de Callioer ficou amarga e ele parecia ter alguma amargura em suas palavras. Voa. Um acólito de 5º grau. Ele tem 90% de chance de se tornar um mago. Não é de admirar que ele seja tão arrogante. Pensou Leilin, inalando uma lufada de ar frio, e não pôde deixar de dar mais alguns olhares a Jaiden. HMPH. Como se notasse a multidão olhando para ele, Jaiden silenciosamente deu uma gargalhada e entrou em sua própria cabana de madeira. Esta cabana de madeira obviamente tinha uma superfície maior, e os adornos eram mais requintados. Como acólito de 5º grau, o tratamento dele será o melhor. Quem sabe, pode haver alguns professores que tentam dominá-lo cedo. O rosto de Callioer azedou ainda mais. Leilin percebeu que esse grupo de acólitos era dividido em alguns cliques. Os acólitos de 3ª série e acólitos de 4ª série eram superiores aos acólitos de baixo grau, mas inferiores a Jaiden, o acólito de 5º grau. Quanto aos acólitos de grau mais baixo, como Gurisha, todos se uniram e formaram uma panelinha. E então havia Jaiden, que se separou desses dois grupos. Olá a todos. Eu sou Leilin, e minha aptidão é a 3ª série. Disse Leilin. Bem-vindo. Callioer revelou um sorriso no rosto, enquanto Gurisha e as duas meninas pareciam ter sua autoestima mais baixa quando o saudaram e voltaram para suas cabanas.